Alguns sobreviventes de um navio de guerra caem nessa ilha abandonada, mas agora é preciso sobreviver a algo muito mais perigoso e desconhecido. E esse é o filme Monster Island de 2024. E eu sou a F, o experimentador de furicos. Então guarda o seu e vamos para a história. Durante a Segunda Grande Guerra Mundial, alguns navios eram usados para transportar os prisioneiros de guerras e desertores, e esses navios eram conhecidos como navios do inferno, porque quem entrasse ia desejar estar morto, e o comandante manda chamar um homem que estava há muito tempo preso na solitária, e o comandante tenta entender como ele ainda estava vivo depois de tudo que fizeram com ele, e esse cara é um segundo tenente que desertou depois de ver tudo que aconteceu na guerra e por não concordar. E como pena, ele seria executado quando chegasse em casa para ser visto por seus familiares como uma desonra. E até lá, ele não ficaria sozinho e trazem um prisioneiro estrangeiro e os dois seriam mantidos vivos juntos por uma corrente no pé. O comandante está com sangue nos olhos e diz que naquele momento nem Deus poderia os salvar. Mas Deus estava a favor deles e começa um ataque ao navio com muitos bombardeios, e os dois aproveitam a distração para atacar os guardas, e a única opção seria pular fora, porque pulando a chance de sobrevivência seria maior, mas não muito grande. E o dia amanhece e o americano chega na praia e começa a arrastar o japonês para a areia, e o destino estava do lado deles, porque poucos conseguiram sobreviver a isso, e se passa algumas horas e o japonês acorda e percebe o americano desmaiado ao seu lado, e ao redor havia algumas caixas e pessoas que vieram do navio, e o japonês vê um soldado e pega sua arma, mas assim que ele engatilha a arma para ver se estava funcionando, o americano levanta assustado e vai para cima dele achando que seria morto, e os dois começam a brigar até a água, e aqui é uma luta equilibrada, enquanto um bate, o outro apanha, e o japonês perderia essa luta, mas algo agarra o americano e aquilo não era humano, e o japonês usa a arma para afastar a criatura, e mesmo assustados, os dois preferem ficar tranquilos porque tem algo de errado com aquele lugar. Os dois tentam se comunicar, mas um falava japonês e o outro inglês, e o japonês percebe o que estava acontecendo e acha que era um castigo divino, e ele se prepara para se desfalecer, mas o americano tira a arma dele e entrega a bala para ele guardar para o momento certo, e eles começam a vasculhar as caixas caídas pela praia e encontram um pouco de água e cigarro. Eles pegam algumas roupas para se esquentar e para dar honra a um soldado, eles enterram perto de onde eles ficariam. E como anoiteceu, o japonês faz uma fogueira e prepara alguns ciris na brasa. Mas o americano não sabe abrir e deixa tudo cair na areia. Mas ele mostra como faz. E ele come como se não houvesse um amanhã, e os dois tentam conversar, mas eles se entendem apenas pela intuição. Como tudo estava calmo, eles se apresentam, e o americano se chama Bronson e o japonês Saito, e Bronson monta uma ferramenta com uma engrenagem que ele encontrou e tenta quebrar a corrente, mas não consegue, e Saito mostra o ponto do elo mais fraco da corrente, que era perto do pé, então se errar vai dar ruim, e Bronson faz e Saito fica livre e comemora, e na vez do Bronson, ele fica com medo de ser atacado, porque agora eles não precisavam mais ficar juntos, mas Saito é um homem de honra. Algo chegou na ilha, e eram alguns soldados japoneses que conseguiram sobreviver ao ataque no barco, e eram 2 soldados e um prisioneiro, e Saito manda Bronson se esconder, que ele enrolaria os soldados, e ele finge que estava dormindo para não ser morto, e diz que também veio do barco e estava ali há um dia, e eles ficam tranquilos porque estavam do mesmo lado, e Bronson estava observando do meio do mato. O problema é que junto dele estava a criatura observando o lanchinho, e Bronson não pode fazer barulho ou todos estariam perdidos, e os soldados percebem que haviam 2 lugares, então Saito não estava sozinho, e eles lembram da aposta que fizeram no barco sobre um desertor que estava amarrado a um prisioneiro estrangeiro, e eles apostaram que ele não estaria vivo, e percebem o ferro da corrente no pé dele, e não tem para onde correr e ele morreria, mas a criatura dá um grito e eles se assustam, e o prisioneiro que veio com ele conhecia aquele lugar e diz o nome Orang Aikan, que significa homem-peixe, e o soldado armado vai atrás para ver o que era, e entre uma caverna, mas cai uma armadilha. Eu gostaria de merendar, se tem algum lanche para me comer. E a criatura arranca o braço dele e a cabeça. Bronson, para salvar Saito, enfia uma faca no soldado.
Eles acham que resolveram o problema, mas a criatura joga a cabeça no acampamento, então eles sobreviveram por pouco, mas não por muito tempo. E os dois correm enquanto que o prisioneiro fica como isca e eles vão para o meio do mato e Bronson usa a última bala da arma, mas não tem efeito. E ele seria falecido, mas Saito volta e o salva com um facão. E quando tentam correr, eles caem em uma ribanceira. Quando eles acordam, já estava de dia novamente, e Saito estava com um pedaço de madeira enfiado no ombro e Bronson caiu em cima de um tronco de árvore. E os dois estavam separados, mas por sorte, Saito encontrou a espada do soldado, e aquilo seria muito útil, mas o desafio ainda é sobreviver, e eles começam a se aventurar no meio daquele mato suspeito, e Bronson atravessa um rio e para descansar. Mas ao seu lado estava um crocodilo, mostrando que em todos os lugares era perigoso. E mais à frente ele vê uma cachoeira saindo de uma grande pedra, e lá embaixo estava a criatura usando um lodo perto do rio para curar as feridas. E do nada um crocodilo a puxa para a água. Que porra é essa, marreco? E imagina você ser predado por uma criatura que até ontem era apenas uma lenda, e apareceu um crocodilo que é pior do que essa criatura. É como estar hospedado no inferno. E a criatura é pior do que pensávamos, e acaba com o crocodilo. Saito está andando e encontra um pedaço de paraquedas no chão, e poderiam ter outros sobreviventes. E ele encontra um homem pendurado, mas era uma armadilha, e ele cai em um buraco. E ali havia uma criatura filhote morta, e ele não sabe se foi feito pela criatura ou por um humano tentando caçar a criatura. E na mão do boneco estava uma arma carregada, então as chances de sobrevivência aumentaram. E ali perto ele encontra uma queda d'água e um avião caído. E ele só precisava atravessar aquela água. Já avisei que vai dar merda isso. Ele chega no avião e nada acontece, mas também não tinha nada de útil. E ao mesmo tempo, Bronson está andando e encontra destroços desse mesmo avião e segue em direção, pois já estava anoitecendo. E ele encontra o avião e dentro havia uma caixa com sinalizador e cigarros. E para passar o tempo, ele fica sentado fumando. Saito vê a luz do cigarro e percebe que ele estava vivo, e pede o isqueiro dele para mostrar o que encontrou. E ali perto tem uma caverna e os dois entram e encontram um tipo de casulo pendurado, e era um filhote da criatura, e Bronson quer acabar com ele para não terem problemas futuros, mas Saito diz que se fizerem isso, aí sim teriam muitos problemas futuros, e mesmo sem entender o que o outro falava, eles conseguem se entender e saem da caverna. A criatura vai até a armadilha do homem pendurado, e percebe que eles passaram por ali, e os dois voltam no avião, e Bronson pede ajuda para carregar uma bomba até o ninho da criatura, e ele tem a ideia de atrair a criatura e ativar a bomba, mas para isso um precisaria se sacrificar. E como o japonês tem sua honra em primeiro lugar, Saito diz que faria, e eles escutam o grito da criatura por perto, e precisavam colocar o plano em ação, e Bronson usa um dos sinalizadores e entra na cabine do avião. A criatura não demora muito, e logo aparece, e Saito não quer usar a arma e começa a lutar com a katana, e a criatura começa a passar um sufoco, e dentro do avião Bronson pega um machete, e a criatura foge, e os dois voltam para a caverna para preparar a bomba, mas a criatura volta mais uma vez, só que com muita raiva, por estarem perto do seu filhote, e Bronson seria morto, e Saito decide usar a arma e acerta a cabeça dela e fura seu olho, e para acabar com a palhaçada, ele atira no casulo e o boneco cai e dá uma falecida de leve, mas agora eles mexeram com a criatura errada e ela vem com raiva para cima. Saito corre da caverna porque Bronson estava muito machucado, e ele decidiu ficar para acionar a bomba, e tudo explode e ele acha que acabou, mas a criatura dá um grito. E agora Saito precisa sobreviver, porque se depender de ajuda, ele estaria ferrado e ele volta para a praia. A criatura vê que ele estava ajoelhado e o mataria, mas aquele era o corpo do falecido que eles enterraram. E ele sai debaixo da areia com sua katana e desafia a criatura, e consegue vencer e só precisava dar a facada final. Mas ele coloca a espada do lado dela como um ato de misericórdia, e ela volta para o mato e Saito tenta usar o sinalizador, mas não funcionava.
e ele cai na praia sem esperança e a única coisa que ele guardou foi a tag de soldado do Bronson. Chega o fim da guerra e ele consegue ser salvo. E agora, com o mundo em paz, ele é levado para ser interrogado. E ele mostra a tag do Bronson e diz que o salvou, e aquilo contava para algo. E como ele estava com uma corrente no pé, poderia ser um prisioneiro perigoso. Mas ele diz que matou o comandante porque ele mandou seus companheiros morrerem em vão como distração. E nisso ele foi preso. E ele começa a lembrar do que passou com Bronson e diz que ele foi um grande amigo. E diz que não havia mais nada na ilha e ele recebe seu perdão e seria levado para casa como herói para recomeçar a vida. Mas aquela criatura ainda estava na ilha à espera de novos visitantes. E galera, esse foi o filme Monster Island. E se gostou, então deixa sua curtida e um comentário, porque nosso engajamento está aumentando. E como vocês sabem, amanhã sempre pode ter algo novo. Então conto com vocês. Agora vou nessa, beijos, abraços e fui!